Olá, sejam bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Mais uma vez, nós estamos aqui nesse vídeo para podermos tratar a respeito das partes da missa, a respeito da missa. A missa é o momento onde a Igreja Católica pode conceder a nós e ao mundo, embora nem todo mundo acolha e receba, a maior graça e o maior milagre que pode se ver na face da Terra, onde o nosso Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria, e nós estamos agora nos preparando para viver essa realidade, né, com o tempo do Advento, o Natal que se aproxima, um Deus que se fez homem, né, para nossa salvação. E para não nos deixar sozinhos, ele se faz carne no seio da Virgem Maria e depois ele se faz presença real, corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia, na forma do pão e do vinho, onde ele depois da consagração, né, ele deixa para nós o seu corpo, sangue, alma e divindade. E é disso que nós estamos tratando, né? Os outros vídeos já estão tratando desse assunto, e o João Paulo está aqui comigo para a gente poder bater um papo a esse respeito. E João Pedro não está... Como é, João? Pode falar, desculpa. Aprendeu mais um pouco, né? Cada aula é um aprendizado. Sim, cada conversa que a gente tem é um aprendizado, né? Eu também aprendo todas as vezes. E o João Pedro não está à vista aqui, mas o João Pedro está com a gente, ele está na técnica, né? E cuidando para nós aqui de fazer sair um vídeo. Então, João, um abraço, querido. Deus abençoe e obrigado por tudo. Então, nós vamos lá. Nós já tratamos de algumas partes e entramos na primeira parte da missa. Nós falamos a respeito do que é missa, da necessidade de nós participarmos, de bem participar da missa. Não é só uma questão de estar na igreja presente, mas é de viver aquilo realmente, porque não é um rito pelo rito. Tem todo o ritual, tem toda a questão ritualística, mas esse rito ele é descrito no Antigo Testamento, como deveria ser feita a oferta do sacrifício do cordeiro que seria imolado para a salvação do povo. Jesus é esse cordeiro, né? Então a gente já falou de vários aspectos, esse deve ser o terceiro episódio nosso, quarto episódio, e então nós estamos tratando desse assunto. Qualquer coisa você pode voltar lá e assistir para pegar um pouco mais do que nós já tratamos. E agora, nós estamos na parte da missa, depois que tem a procissão de entrada, tudo, o ato penitencial, agora vem o momento da coleta. A coleta é um momento onde o padre vai pegar todas as nossas intenções, né, e apresentar a Deus numa única oração. Essa oração, por muito que a gente esteja acompanhando pelo folheto, ou pela liturgia diária, lá, o livrinho da liturgia, a gente não reza, quem reza é o sacerdote, e o nosso consentimento, o nosso assentimento com aquilo que o padre falou, é o nosso amém no final da oração. Por isso que é importante a gente estar atento ao que está acontecendo, responder adequadamente, falar o que tem que falar, quando é amém, quando é para ficar quieto, porque até o nosso silêncio faz parte, né, é importante na celebração litúrgica. Aliás, é fundamental para que a gente não se distraia e possa colher os melhores frutos da Santa Missa. Então, vamos lá. Esse momento que é chamado de coleta, justamente por quê? Porque o padre dá um minuto e ele fala, oremos. E, claro, se a gente chega preparado, se a gente chega um pouquinho mais na missa, a gente já coloca as intenções. Então, quando ele diz oremos, nós sabemos, nós já apresentamos diante de Deus aquilo que nós vamos querer pedir naquela missa. Pela alma de alguém, pelas almas do purgatório, por alguma intenção pessoal, em louvor a Deus, em adoração a Deus, em ação de graça, sei lá, pelo nosso anjo da guarda, pelo aniversário, não importa. Tudo que a gente fizer, a gente tem que apresentar a Deus sempre, né? No ofertório, né? Nesse momento da missa. Então, esse momento, por isso é chamado de coleta, né? E coleta por quê? Porque ele vai catar, nesse silêncio, ele cata a oração e as intenções de todo mundo, né? E apresenta ao Pai. Então, não sei se o João quer colocar alguma coisa, mas esse é um momento importante, né? Porque é justamente a hora que você, participante da celebração eucarística, da Santa Missa, vai estar colocando os seus motivos e todas as intenções que você tem por estar naquele local ali, naquele momento, fazendo o seu culto. Até então eu não sabia disso também. A gente sabe, muita gente eu acho que também não tem essa dúvida de quando nós oferecemos as intenções, e essa é uma hora primordial para isso, né, Galto? Sim. Nós colocamos a intenção ali
E Deus acata a nossa intenção no nosso silêncio, que a gente falou, silêncio sagrado, né? E tem muita gente que nem respeita isso. Na hora o padre fala oremos, já começa a conversar e passa batido, aí o padre dá continuidade e ele nem colocou a intenção e nem sabe que hora colocar depois. Então, exato. Por isso que é a importância de cada passo da missa, né? Sim. E olha, João, uma coisa importante, você falou disso, que esse é o momento que a gente deve fazer isso, porque tem gente que pensa assim, eu vou na missa e eu vou rezar pela alma do fulano, lá, do meu parente, do meu tio, do meu avô, sei lá quem morreu, e eu vou lá porque eu tenho que pedir para pôr o nome, que se não falar na hora que está falando as intenções da missa, não tem valor. Não muda nada, entendeu? Se não falou lá, mas você está rezando por essa intenção, Deus vai acolher a sua intenção. Não é porque não falou o nome do seu Zé das Couves lá, que Deus não vai ouvir a sua oração e não vai dar as graças necessárias ou atribuir a oração às pessoas por quem você pediu. Por isso a importância de nós estarmos bem conscientes, bem, né, esclarecidos para estar ali e saber que é um momento que a igreja oferece para que a gente, em comunhão, em assembleia, em comunhão, junto com toda a igreja, do passado, do presente, a igreja militante que somos nós, a igreja padecente que está no purgatório, a igreja triunfante que está no céu, nós celebremos juntos. Olha, pensar que essa missa está em comunhão com a primeira missa rezada lá na Quinta-feira Santa, na primeira missa que foi rezada em 1500 aqui no Brasil, em comunhão com as missas que estão sendo celebradas hoje lá no Japão, na Austrália, na Etiópia, não importa onde. Por quê? Porque é o corpo de Cristo que se faz presente e celebra, né? Olha que coisa importante, né? Não é só, é missa. A missa da semana é missinha. Lógico, a missa solene, a missa que nós, inclusive, não podemos faltar porque nos leva a estar em estado de desagrado a Deus, né? Em agravamento de pecado contra Deus, que é pecado grave não estar na missa aos domingos. Por quê? É a Páscoa do Senhor, é o dia do Senhor. Como assim eu não vou na missa? Ele te dá uma vida inteira, ele dá uma semana inteira, você não tem uma hora e meia para ficar com ele e celebrar, né, a importância de estar cultuando o nosso Deus, adorando, louvando, agradecendo e tudo mais. Ô, Glaucio, posso colocar uma coisa também? Em questão desse oferecimento da missa, eu acho que já passou, mas eu queria lembrar da coleta. Eu estava em dúvida como que eu fazia para oferecer a verdadeiramente oferecer uma missa a uma alma do purgatório, sabe? Alguma coisa assim. Então eu fui buscar e no Dom Henrique fala muito isso num sermão dele. Que quando a gente vai oferecer a missa, a gente sempre tem que colocar a intenção, mas não só o padre lê o nome da pessoa lá na frente ou o comentarista. Nós temos que fazer um gesto concreto. Ele até fala, por que não oferecer uns 5 reais? Não vai deixar ninguém mais pobre, ninguém mais rico, verdadeiramente se doando para que celebre aquela missa para aquela alma. Hoje a pessoa vai lá, deixa eu ver, vai a alma do fulano de tal aí. E não tem aquela devoção verdadeiramente de se dedicar, falar, não, eu quero realmente colocar a intenção da missa, então eu proponho me doar isso aí. Eu falei isso uma vez para uma pessoa, falou, nossa, na igreja tudo é dinheiro. Não, ela não está pedindo. É você que está doando. A diferença é essa, é você que querer doar, não é a igreja pedindo. Né? Sim. E veja, se você chegar na igreja e pedir para colocar a intenção, tem paróquia que não, que eles sabem da importância dessa doação, porque existe um ensino. Agora, eu tenho problema com o termo composto, então eu vou talvez esquecer, mas Dom Cipriano Chagas, ele fala a respeito dessas ofertas de sacrifício que a gente faz, onde a gente coloca um penhor, um valor, um dinheiro ou alguma coisa, oração memorial. Não é só oração, você coloca algo de doação pessoal que fica diante de Deus, lembrando a memória de Deus a respeito daquilo que você está pedindo. Então, existe isso, é um ensino da igreja e tal, e você vai ver várias situações na palavra de Deus, onde, inclusive aquela leitura famosa de Macabeus, onde fala a respeito de purgatório, eles fazem uma coleta de 5 mil, dinheiro da época lá, que eu não vou lembrar agora, mas de 5 mil ciclos, não sei o que era lá, para oferecer sacrifícios às almas daqueles que tinham morrido, que poderiam estar ainda esperando para estar na presença de Deus,
aguardando por sufrágio e oração, quer dizer, é claro ali o purgatório, tá? E protestante, infelizmente, não vai ter, porque eles não têm o livro de Macabeus, 1 e 2, e mais outros 5 livros que eles não têm. Ao todo são 7. Então, o que acontece? Essa importância que você dá à oração que você está fazendo, não é pelo valor. Você acha que R$5 paga estar no céu? Nós estarmos no céu foi pago pelo corpo e sangue de Cristo trucidado na cruz, massacrado por nós. Né? Esse é o valor que nos leva para o céu, não é o dinheiro, mas é um jeito de que eu coloco junto com a minha oração um memorial. É uma oração memorial, uma oferta memorial, onde eu coloco diante de Deus. E é muito comum a gente ver que, na palavra de Deus, agora estou tentando lembrar mais alguma outra passagem clara disso, e não estou conseguindo, mas quando você faz... a mãe de Samuel, que não podia ter filhos, né? Ela vai diante de Deus, ela chora a sua tristeza, ela apresenta a sua oração e faz uma oração memorial dizendo: se o Senhor me conceder isso, eu o consagro ao Senhor. Ela colocou a vida do próprio filho como oferta memorial, né? E ele vai ser um grande profeta. Então, é esse o valor, não é... Porque nós estamos acostumados a pensar, principalmente quando se fala de dinheiro, o católico, nesse sentido, é uma tristeza, porque assim, a parte mais sensível do católico ainda é o bolso. Você vai numa missa com 600 pessoas, você vai contar a coleta, é uma vergonha, cara. Não dá R$600, entendeu? Quer dizer, não dá R$1 por pessoa. Claro, tem gente que põe 20, põe 10, põe 50, mas se você somar quem estava na missa e dividir o número que você pega na coleta, não dá R$1 por pessoa. O Padre Léo contava um negócio que ele devia falar com propriedade, por ser sacerdote, né? Ele conta que, às vezes, eles pegavam para fazer a contagem do dinheiro da coleta na missa, tinha moeda, dinheiro que não valia mais, entendeu? Põe lá. Mas é para Deus, você é benedito que é para Deus mesmo que eu estou fazendo. Então, assim, é uma coisa triste de se pensar. Se o católico fosse fiel e desse o dízimo, 10ª parte do que ele recebe, aí você escuta aquela pergunta clássica: mas é do bruto ou é do líquido? Aí vem a resposta clássica: mas você quer bênçãos líquidas ou bênçãos brutas, né? Porque, não é essa mesquinhez que conta, é o favor, a generosidade, o gosto, a alegria com que eu faço a minha doação a Deus, né? Então, Deus não vai contar os centavos, até porque, deixa eu contar uma coisa, mas eu vou dar 10%, Deus não precisa de nada do seu salário, ele deu 100% do seu salário. Ele não precisa de nada seu. Nem um centavo, nem todo o seu salário. Né? E ele não olha quanto você deu, ele olha com quanto você ficou. E vamos combinar? Um cara que ganha aí 15, 20 mil reais por mês, ele dá R$1.000 ou R$500 de doação ou de dízimo, ele ficou com bastante. Agora, um cara que é assalariado do salário mínimo, mas é proporcional, entendeu? O 10% de 10 mil é 1.000, e os 10% de 1.000 é 100, entendeu? Então, não é o valor em si, mas aquilo que eu realmente dou com o meu coração para Deus e por Deus. É isso que vai contar. Então, é importante a gente saber ofertar bem a Deus, né? Porque é com a nossa generosidade. Como Deus não se deixa vencer em generosidade, você vai sair lucrando, sempre. Nada que a gente dê para Deus vira prejuízo. Nenhuma coisa. Vamos lá? Vamos lá. A gente já começa na liturgia da palavra, né? Sim. E é importante a gente prestar atenção, nós já falamos isso, né, que a missa tem 2 grandes momentos. O primeiro momento, que é a liturgia da palavra, né, e depois a liturgia eucarística. Então, assim, o Cristo que é proclamado, é a palavra de Deus, né, que é proclamado na mesa, lá no ambão, né, na mesa da palavra, depois ele vai se materializar, ele vai se realizar na mesa do sacrifício. Em
alusão, ou em leitura até, né, do que aconteceu, Jesus fez o quê? Na Santa Ceia, na quinta-feira, ele abençoou o pão, partiu, deu aos discípulos, tomai e comer, isso é a minha carne. Né? Depois, no final da ceia, tomando o cálice, abençoou de novo, abençoou o cálice também. Tomai e beber, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, quer dizer, feito uma vez por todas. Tudo isso que ele fez antecipadamente na quinta-feira, ele realiza na cruz. Então, tudo isso nós vamos vendo e conhecendo pela palavra de Deus. E o Logos, a palavra máxima e única que Deus disse em toda a eternidade, é o próprio Filho. Ele é o Logos, a palavra de Deus. Então, num primeiro momento, nós ouvimos a leitura da palavra e depois essa palavra que nos é proclamada se manifesta a nós na mesa da Eucaristia. Né? Então, assim como Jesus fez a Santa Ceia e se deu de fato na sexta-feira, se doando para o sacrifício, se ofertando como sacrifício por nós, é o que acontece na Santa Missa também. Então, ela tem esses dois grandes momentos. Esse momento, normalmente, nós sentamos na igreja, né, ficamos acomodados e tal, e a primeira leitura é feita. A primeira leitura, ela pode ser tirada do Novo Testamento. No período pascal, a gente vai ouvir o Atos dos Apóstolos e tudo mais. Mas, no normal, na maior parte do tempo, no tempo comum, a primeira leitura ela é tirada do Antigo Testamento. Né? E é interessante você observar que, à medida que você vai fazendo Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra, você vai percebendo que existe sempre uma relação entre a primeira leitura e a leitura do Evangelho. Ela sempre tem uma conexão, de alguma forma, com o Evangelho. Então, por exemplo, esses dias estava falando do José do Egito, falava de São José, né? Falava do... Sempre, não importa, não precisa ser tão claro, mas às vezes tem uma conexão da primeira leitura com o Evangelho. Né? E, na maior parte das vezes, a primeira leitura é retirada do Antigo Testamento. A Igreja Católica não tem. Existem algumas pessoas ou grupos religiosos que falam, não, porque o Antigo Testamento para nós interessa, não, porque o que importa é o que Jesus Cristo falou. Outros ficam muito mais no Antigo Testamento, muitas igrejas protestantes têm isso, eles ficam muito mais no Antigo Testamento que no Novo. A Igreja Católica não tem isso, porque o Cristo Palavra se manifestou a partir da criação do mundo, tudo que existe foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Então, assim, o povo cristão surge do povo judeu. Por isso que a nossa religião é judaico-cristã. Né? O próprio Jesus é judeu, Nossa Senhora é judia. O povo hebreu. Então, o que acontece? Essa primeira leitura vai ser sempre leituras bíblicas, né? E não deveria ser suprimida em nenhuma possibilidade, mas hoje em dia existem algumas possibilidades permitidas, aí eu nem sei se são permitidas ou não, mas tem gente que suprime leitura, não deveria. O rito da celebração da Santa Missa, ele é perfeito, não precisa ser acrescentado nem retirado nada dele, nada. Mas, às vezes a gente vai assistir participar em alguma celebração, e aí a gente vê supressão de algum momento, de alguma leitura, não se deve fazer, porque não é assim que está prescrito no índice geral do missal romano, mas tudo isso de menor importância se a gente for ver a grandeza do que é a missa. Aí cai numa questão mais pontual e casual, que no caso não é o caso. Mas, então... Oi. Você deve saber me responder isso aí. Na missa tridentina, na missa antiga, na missa de sempre, né? A primeira leitura era lida, só o padre que lia, não tinha a participação dos leigos, né? Era somente o padre, né? Fazia todas as leituras. Né? E ficava, se eu não me engano, a primeira leitura ficava de um lado do altar, aí o evangelho ele é lido do outro lado do altar, né? Simbolizando que a leitura era a profecia e aqui a profecia já cumprida. Era isso mesmo, né? Eu para ser sincero, eu assisti 2 missas só, de sempre, uma com o Cone Valdomiro e a outra com um padre lá em Juiz de Fora. E assisti lá também uma missa do rito... de um rito oriental, que eu não vou saber dizer se era melquita, acho que maronita.
Foram as 2 vezes. E às vezes que eu tive a oportunidade de participar em São Bento, em São Paulo, ou em Vinhedo, no Mosteiro de São Bento, as missas são muito solenes, mas rezadas no missal romano, do Paulo VI. Então, assim, eu não vou falar com absoluta certeza, mas eu acredito que seja isso mesmo, eu lembro de ter alguma diferença, e tem essa diferença deles fazerem a diferença do momento da leitura, embora seja a mesma palavra. Um é a promessa que se faz e o outro é a profecia cumprida, né? O cumprimento da promessa. Então, e é muito rico tudo isso. Então, por exemplo, você quer ver que coisa bonita? O povo do Oriente, eles têm um sacrário onde é guardada a Eucaristia, né? E um sacrário onde é guardado o evangeliário, a palavra de Deus, né? Dada a importância da palavra. Porque vamos combinar? Quando eu falei isso uma vez, a gente falou, não, imagina, não tem cabimento. Tem. Cristo, palavra, é Jesus Cristo completo. Cristo, Eucaristia, é Jesus Cristo completo físico. Qual dos dois é mais importante? Não tem mais importante, é o mesmo Cristo. Claro que, pela presença real de Jesus na Eucaristia, você está tendo o acesso e a possibilidade a ter fisicamente Deus diante de você. Se você vai comungar, você toca Deus e Deus te toca. Com a palavra já não é nessa dimensão, mas é o mesmo Cristo, não são dois Cristos, né? Não é que o Cristo palavra é uma ameaça e o Cristo Eucaristia é um fato. O Cristo palavra é o Cristo que se manifesta na Eucaristia. Então, às vezes é difícil a gente entender esse tipo de coisa, mas é uma riqueza, né? Muita gente que não tem oportunidade, olha, até você comentou comigo, eu assisti o documentário, né, do padre que esteve lá na África. Leonardo Wagner? Isso, Leonardo Wagner. Tem um lugar lá que nunca recebeu padre. Tem um lugar lá que recebeu padre há uns anos atrás e depois não tem mais missa, não teve mais. No Japão, chegaram a ficar 400 anos sem ter padre para celebrar. Aqui no Brasil, lá na Ilha do Marajó, em Afuá, naquelas cidades que tem na Ilha do Marajó, o padre passa uma vez no ano para celebrar para as pessoas. E eles têm experiências profundas com Deus pela palavra. Entendeu? Então, a gente não pode desconsiderar a riqueza que é a palavra de Deus. Então, tudo isso é possível e factível, acontece. E quando a gente se relaciona com a palavra de Deus com intimidade, a gente se relaciona com o próprio Deus que se revela mais pela palavra. Então, a importância de ouvir bem a palavra de Deus está dentro. Tem gente que não é só auditiva, tem gente que é mais visual, tem gente que é sinestésica. As duas coisas. Ver e ouvir para poder... Então, é bom o jornalzinho, a Bíblia, né? É ruim, porque se você abre... Eu mesmo, muitas vezes, eu não tenho o folheto lá, a liturgia diária, o livrinho, então acaba abrindo o celular, mas queira ou não, já dá muito tempo para o povo falar, nossa, o cara fica vendo celular na hora da missa, mas eu estou vendo a palavra de Deus por meio de aplicativo, porque eu não tenho outro interesse. Se eu não quiser assistir missa, participar da missa, ou for lá para assistir, eu fico na minha casa, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado também, não ficar dando satisfação do que não precisa para quem não deve. Mas é preocupante, às vezes eu fico sem graça, eu falo, nossa, agora eu vou pegar o celular para ler a palavra, por quê? O som é muito ruim, a pessoa está lendo errado, eu gosto de estar atento à palavra, né? Tem gente que não precisa disso, louvado seja Deus, eu preciso, porque aí eu fixo melhor a leitura que eu faço, lendo, e para mim é mais proveitoso. Então, mas cada um, né? Fiquem à vontade, desde que leve para casa e no coração a palavra de Deus foi proclamada. Em resposta à primeira leitura, nós vamos ter o salmo responsorial. Salmodiar significa cantar, né? Então, normalmente, o salmo seria um cântico, mas vai ter, claro, que durante a semana as missas são mais breves, né? Porque as pessoas muitas vezes vão para a missa logo pela manhã e depois vão trabalhar, ou qualquer coisa assim. Então, a missa solene, onde o salmo deve ser com certeza cantado, são as missas do domingo, tá? Que é o dia do Senhor, é a Páscoa do Senhor. E o salmo, ele é responsorial, por quê? Porque ele é sempre uma resposta à primeira leitura, né? Então, o refrão,
ou as palavras do Salmo vão ser uma resposta para a primeira leitura. A primeira leitura tem sempre relação com o Evangelho. E o Salmo é sempre uma resposta à primeira leitura. O Salmo, ele é normalmente tirado da onde? Do livro dos Salmos, né? Dos 150 Salmos. Mas, em alguns momentos, e por algumas festividades, celebrações, o Salmo pode ser lido do livro de Daniel, de algum outro livro da Bíblia, o Cântico de Ana, né? O Cântico dos Jovens na Fornalha. Então, algumas festividades, por conta e é toda a mesma palavra de Deus, então, em alguns momentos, podem ser tirados, tirado de outros livros. Mas, normalmente, o Salmo é tirado do livro do Salmo. E quando ele é tirado, por exemplo, do livro de Ana, do livro de Ana nem tem, desculpa, mas ele é tirado do Antigo Testamento, o Cântico de Ana, ou quando ele é do louvor, né, do Daniel, do livro de Daniel, quando ele é tirado do louvor que os jovens da fornalha fazem e tudo mais, são cânticos, são orações que foram apresentadas ou cânticos que fizeram a Deus, em louvor a Deus pelas graças recebidas, né? Então, ele é tirado sempre do Salmo ou de algum outro livro que seja uma resposta à primeira leitura, né? Uma coisa legal para o católico saber também, quando a gente fala católico e universal, é igual você falou, a diferença entre a Igreja Católica e a protestante, quem decide a leitura é o pastor, né, Glauco? A Igreja Sim. Católica é a igreja, já foi definido. Então, a leitura que nós fazemos aqui, igual você falou, aqui no Brasil é feita lá nos Estados Unidos, no Japão, é a mesma leitura, o mesmo evangelho. Essa é a grande diferença entre nós e o protestantismo, né? Sim. E a igreja é una. Ela é una, santa, católica e apostólica. Então, nós não temos essa possibilidade de ficar cada um interpretando. Porque se você conversar com um protestante, eles vão todos, a grande maioria deles, dizer assim, não, porque nós seguimos a Bíblia. E todo mundo segue a Bíblia e não se entende? Mas então, como é que fica? Porque eles têm a livre interpretação, cada um faz a sua interpretação, a sua leitura, do jeito que entende, cada um acha que está certo, cada um faz do seu modo. A Igreja Católica não tem isso, porque Jesus fundou a Igreja una, santa, e católica, universal, né, e apostólica, e ela segue os ensinamentos dos apóstolos, que são, e o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, são a autêntica autoridade, mas é a autoridade competente para interpretar a palavra de Deus a nível eclesial, universal. Eu posso pegar uma leitura, eu estou rezando, e Deus me dá uma palavra, eu entendo, nossa, isso aqui é para mim. Eu posso fazer essa interpretação, lógico, mas eu não posso sair dizendo para todo mundo, olha, isso aqui que Deus falou é a verdade e acabou, a verdade definitiva, e é isso que tem que ser entendido. Eu posso compreender pessoalmente, mas a interpretação da palavra de Deus, como igreja, é dada pelo magistério da igreja, pelo sagrado magistério, o autêntico magistério. Né? Outra coisa também que eu não sabia... Desculpa, outra coisa que eu não sabia, Glauco, eu ia na missa e também não tinha essa informação. Na missa não tem a Bíblia, né? As leituras são da Bíblia, mas não tem a Bíblia. Tem o evangeliário e tem o lecionário, né? Lecionário. A Bíblia em si mesmo não tem. Todas as leituras são dela, mas ela não está lá, né? Não é a palavra de Deus como a gente conhece, compilada, né? Com os livros do Gênesis, Apocalipse, 73 livros. Não é essa a composição que está lá na mesa da palavra para ser lida, né? Então, tem o lecionário, que são as leituras que são feitas durante a missa, e o evangeliário, que é o livro específico do evangelho. No semanal, ou que eles chamam ferial, né, porque é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, no lecionário ferial, que é o da semana, tem lá a palavra de Jesus também, o evangelho, no mesmo livro. Mas, por exemplo, no domingo, normalmente o padre levanta o evangeliário e vai com ele até o ambão, mostra, não se bate palma para a Bíblia, nem para o evangeliário, nem para o lecionário, tá? Na semana
no meio da palavra, nós vamos ter, então entra a Bíblia, e às vezes tem aquelas coisas de gosto duvidoso, né? Bota uma tia sambando, aquele negócio, um monte de criança sambando com a Bíblia. Não é bem por aí, mas tudo bem. E não é devido, mas se faz. E aí chega lá na frente, ergue a Bíblia, bate palma, não se bate palma na igreja em hipótese nenhuma. E, então, assim, limpa a Bíblia. Ah, mas eu amo a Bíblia. Então você põe ela lá na sua casa, na mesa, e bata a palma o dia inteiro até fazer bolha. Não passa na mesa, né? Não é o momento nem o local adequado. Mas fique à vontade, pode bater palma para a Bíblia o dia inteiro. E só preserve o rito da liturgia da missa, porque é o sacrifício de Cristo, e fique à vontade. Mas, então, assim, não se bate palma. E é gozado porque, por exemplo, tem algum povo, nosso bispo, ele é muito firme nessas coisas. Se bater palma para a Bíblia, ele fala, não se bate palma na igreja, durante a missa. Não se bate palma para a Bíblia. E é um momento onde a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, está se levantando diante de nós para nos abençoar. Olha, parece coisa de Deus, mas quem assistiu ao documentário, você viu lá, né, Glauco? Que em 6 meses e meio, o povo africano aprendeu a cantar latim. Do jeito deles, mas eles cantam a missa em latim. E na mesma semana eu vi um um cardeal africano, mas não é o... Nossa, esqueci o nome dele. Bom, não é aquele... Tem alguns, tem o Arinze, tem o cardeal Arinze, tem um outro que eu gosto muito também, agora fugiu o nome, mas são... Ele falou assim que nós aqui, da América do Sul, das Américas em geral, da Europa, não devemos fazer as coisas que são feitas na África. Então, as danças africanas na missa não cabem ali. Para a gente, cabe de um jeito moderado, porque contém as nossas tradições, mas não é a tradições europeia nem americana. Então, é de uma forma totalmente errada que os padres fazem, querendo imitar uma missa afro, que nem lá é assim a missa, né? Não, a missa afro no Brasil... Desculpa, João, pode falar. Não, pode terminar isso mesmo. Não, a missa afro no Brasil é um sincretismo religioso, onde eles tentam trazer elementos da candomblé, umbanda, da quimbanda para dentro da igreja. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma heresia, é grave, entendeu? Mas a dona CNBB permite, quem sou eu fazer o contrário. Agora, que não é devido, não é. Tá? Não existe enculturação da missa. A missa, veja como eles celebram, a solenidade com que eles celebram, e eles são muito musicais, o canto deles é maravilhoso, sem instrumento, é só vozes, mas não é uma coisa que nos eleva. E eles têm uma maneira de entrar meio que compassado com a música e tudo mais, mas não entra, sabe, se chacoalhando, virando, cantando ponto de terreiro, que é isso? Não tem nada a ver. Eles não ficam oferecendo pipoca e cana-de-açúcar, cachaça na missa. Não é isso? Isso não é missa católica. E você não pode falar. Eu não posso falar e eles não podem fazer. E daí? Empatou. Não vamos brigar por causa disso, não. Porque não pode, não é isso. Agora, vem cá. Aí o padre faz missa country. O outro padre vai fazer missa japonesa, vai fazer o quê? Vai servir o quê? Tofu e saquê na hora da comunhão? Mas eu sou italiano, então vai fazer o quê? Vai cantar a tarantela e vai oferecer macarrão e vinho. Aí chega um alemão, vai fazer o quê? Chucrute com cerveja? A missa mineira, então, vai ter pão de queijo, cafezinho. Para com isso não é brincadeira. Não é Masterchef, não. O alimento a ser servido é Jesus Cristo. Você tem um pingo de noção, mas falar que um padre não tem noção, aí a gente fica meio perdido na coisa. Falar que, mas não é isso, é para valorizar a cultura dos outros. Mas a missa, no lugar de valorizar a cultura de ninguém, é a cultura do céu. E está prescrito que tem que ser feito. Uma árvore que eles servem o quê? Pão e vinho. Eles ofertam isso. Cantam em latim. Oi? E cantam em latim. E cantam em latim. Olha só. Em 6 meses, João. 6 meses. Olha a seriedade do que é a catequese. Mas hoje, por falta de uma... eu não gosto da palavra, não é um rigor, mas de uma uniformidade de conhecimento e de ensino, sai cada um fazendo o seu gosto.
E isso é um prejuízo muito grande para a fé. Aí, padre, não, agora você vai levantar o seu celular, fazer uma selfie, vai ligar para alguém na sua casa para mandar uma mensagem. Meu amigo, isso aqui não é culto, isso aqui é missa, é sacrifício de Jesus Cristo. Onde falta o sagrado, você coloca os elementos para encher, entendeu? Para preencher, para cultivar, para cativar, para, né, agradar. Mas a missa se basta. Olha, eu falava há muito tempo, eu não falo, porque eu só tomo paulado e ficar abrindo essa boca com língua comprida que eu tenho. Mas eu falava, viu? O pão da vida é suficiente. O sangue que está dado naquele vinho é suficiente. Mas não, vamos fazer um sandupão. O pão serve só para segurar. Então a gente passa mostarda, ketchup, maionese, molho de pimenta. Depois a gente coloca alface, tomate, milho verde, batata palha, presunto, mussarela, ovo, bacon, linguiça, hambúrguer. E aí o pão da missa serve só para segurar o lanchão que eu invento. Eu vou pôr um monte de coisa no meio. Não, nós não estamos falando de sandupa, nós não estamos falando de lanchonete, nós não estamos falando de comer qualquer coisa, nós estamos lá pelo corpo e sangue de Cristo. Ah, Benedetto, não é possível que não se entenda uma coisa tão simples dessa. Né? E aí, se você faz esse tipo de comentário, ai, credo, olha como fala, e olha o que fazem. Eu não estou falando a favor do que está errado, eu estou falando a favor do que está determinado pela Santa Igreja. Numa fé bimilenar, tem 2000 anos essa fé. É a fé dos apóstolos, é a fé de Jesus Cristo. Porque ele levou o pão e mostrou para os apóstolos e disse assim, deu graças ao Pai e falou, isto é o meu corpo, tomai e comei. Ele levou o cálice, abençoou, ele deu graças a Deus, deu os discípulos, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Essa é a fé de Jesus Cristo, mudaram isso, pelo menos quem mudou, não Jesus Cristo. Ele não mandou nenhuma revogação ao que eu disse, para que agora, então, se entenda e se faça. A fé não pode ser mudada ao bel prazer, não. É a fé da igreja, é a fé de Jesus. Ah, mas Jesus não fundaria uma igreja. Então vamos começar acertando, né? Primeiro que tudo que a gente usa a palavra de Deus na missa, mas a igreja católica não é a igreja do livro, ela é a igreja do Deus encarnado, da palavra encarnada, do Deus que se fez homem. E Jesus não quis igreja, quis sim. Pega lá Mateus capítulo 16, a gente vai ver do versículo 13 em diante lá, mas principalmente no 18. Ele funda na pessoa de Pedro, ele diz, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que eu estou declarando que você é, eu edificarei a minha igreja. A, artigo feminino, singular, artigo definido feminino no singular, não é as igrejas, nem as minhas igrejas. E depois desse a, que é um artigo definido feminino no singular, ele usa um pronome feminino possessivo, dizendo de quem é. É dele. A minha igreja. Você pode ver na João Ferreira, em qualquer Bíblia que você for pegar, inclusive dos protestantes, está escrito isso lá. A minha igreja. Mas com tudo isso que tem de igreja, qual que é dele? Aquele fundou. A pessoa de Pedro. Pronto. Está resolvido o problema. Ai, mas isso exclui as outras. Não, eles que se incluíram onde não deviam. Não somos nós que estamos excluindo ninguém. Vamos parar com essa conversa estranha. Eles viram a coisa, sabe? Os caras viram o negócio do nosso lado e... Ai, vocês estão nos atacando. Parou, não estamos atacando nada nem ninguém. Essa é a fé católica. Não quer, faça a sua, tá fácil. Não sei quantos reais você vai lá no cartório, você abre uma igreja. Ou um grupo de sindicato também, você pode abrir rapidinho. Falando em questão de música, Glauco, né, de cantoria... Desculpa, eu não ouvi. Falando agora, né, tocando esse assunto das músicas, né, da tal... Quando o padre vai fazer a leitura do Evangelho, nós aclamamos a leitura do Evangelho com um canto, né? Um cântico. Um canto. E, exato. E, na verdade, assim, como você disse uma vez, o padre faz a leitura do Evangelho, mas se tiver um diácono, é o diácono. Exato. Às vezes as pessoas também... O diácono... Oi? Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas por que não é o padre, é o diácono, né? Veja, é por uma questão de hierarquia, realmente. O ministro da palavra, ordenado, por excelência, é o diácono. Então, se tiver o bispo, o padre e um diácono na missa, quem faz a proclamação do evangelho
é o diácono. Não é o bispo nem o padre, né? Quando tem o bispo e o padre, normalmente tem bispo que é muito tranquilo, vai lá e faz a proclamação, mas normalmente o padre faz a proclamação, o bispo faz a homilia. Ou tem bispo que vai lá pessoalmente e proclama o evangelho. Mas é por uma questão de hierarquia, de cada um fazer a sua parte, né? De cada um fazer o bem feito. Então, assim, nem o evangelho, nem a homilia podem ser feitas por leigos. Né? A homilia é feita pelo sacerdote, e eu já tive oportunidade de ter problemas com isso, porque, por exemplo, a gente fazia apresentação de fantoche na missa para as crianças após a missa. Mas a primeira vez que aconteceu, um padre pediu que a gente fizesse no momento do evangelho. Entendeu? Não pode. No momento do evangelho, quem tem que fazer o comentário é o pastor das ovelhas. É ele que tem que dirigir a palavra e falar sobre a palavra de Deus, orientando o seu povo. Então, a leitura é sempre proclamada pelo diácono, né? E, no caso a homilia é sempre feita pelo sacerdote. A música que a gente canta, a gente chama de aclamação, ou seja, eu vou aclamar a palavra de Deus, o Cristo, porque o evangelho é o próprio Cristo, né? É Jesus quem nos fala. Então, eu vou aclamar aquele que vem me trazer a palavra que ele próprio é e que me salva, né? Então, ela normalmente é um canto de louvor a Deus, né? E tem uma frasezinha depois que chama antífona. Em alguns lugares a gente vê o pessoal falando assim, é um mantra. Não, mantra é um termo que se usa para algumas orações do Oriente, yoga, ou alguma, não se usa mantra. A palavra correta é antífona, né? Que vem antes. Antífona, ela faz antes, ela canta alguma frase que tenha relação com aquilo que vai ser lido no Evangelho também. Ou então falando que Jesus vai nos falar, alguma coisa assim, sempre nesse sentido, né? Louva a presença de Deus na palavra, né? E os evangelhos não foram, embora seja Jesus Cristo que nos fale, ele é narrado por evangelistas. E os evangelistas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses, Mateus não foram escritos nessa ordem, o primeiro evangelho que surgiu foi de Marcos, depois de Mateus, depois de Lucas, e o último de João. Lucas não era discípulo de Jesus, né? Ele vem depois. Ele era amigo de Paulo, foi médico, né? E ele vem através de Paulo para a igreja, e ele proclama, ele escreve o evangelho, até porque, segundo a tradição, ele viveu com Nossa Senhora também, ou esteve junto com Nossa Senhora. Então, que era cuidada por João. Então, por exemplo, ele é o único que narra a Anunciação com tantos detalhes, inclusive com o Magnífica, que é a oração que Nossa Senhora fez quando o anjo anuncia a ela. Né? Ou melhor, desculpa, é quando Isabel fala e ela proclama o Magnífica, né, na sequência. Mas ela recebe o anúncio do anjo, vai até Isabel, e aí lá ela proclama o Magnífico. Então, Lucas, que viveu com ela, que deu esses detalhes todos, né? E não que o Mateus ou o João não tenham vivido, mas Lucas tomou cuidado de narrar essas coisas. Então, Jesus não deixou nenhuma palavra escrita, mas ele proclamou a palavra, que é a própria vida dele, o que ele proclamou, e os evangelistas, então, escreveram essas palavras de Jesus. Ô, Glauco, deixa eu fazer uma pergunta. Na missa, é o padre ou o diácono. Na celebração da palavra, aí o celebrante faz a homilia, uma breve homilia, ou ele só comenta o evangelho? Então, o que acontece é que, assim, a homilia é um serviço, vamos dizer, uma coisa específica do sacerdote. E se ela é feita dentro da celebração da Santa Missa, é ele que tem que fazer. Quando é uma celebração da palavra, os ministros eucarísticos, os ministros da palavra, eles podem fazer uma reflexão a respeito do evangelho. Mas nunca vai ser uma homilia. E aí ele tem que se reservar também
a humildade de ficar no lugar dele, não querer ensinar, porque se ele falar qualquer coisa diferente do que a igreja ensina, ele pode estar errando e levando as pessoas ao erro. Então, assim, mas então, eu sou ministro, o padre pede para a gente fazer a celebração, então eu não vou falar mais nada. Não, não. Claro que pode falar. Nós devemos partilhar aquilo que nós entendemos na palavra de Deus. Mas sem a presunção de que aquilo seja uma homilia, uma grande pregação. Não, não. Nós vamos comentar o evangelho. Né? E porque isso é próprio dos cristãos, não tem problema nenhum. É só dimensionar a coisa. Porque o que acontece, João? Às vezes as pessoas são tão mal preparadas que elas não sabem a diferença da missa e da celebração. Eu já comentei isso outro dia, mas nós tínhamos um trabalho que nós fazíamos na área rural, junto das colônias e portadores de cano, no começo da caminhada, e há uns bons anos atrás, e aí o que acontece? Quando o padre ia, missa, solene e tudo mais, o pessoal não entendia qual a diferença da missa e da celebração. E quando a gente ia fazer a celebração da palavra, tinha uma senhora, e ela fez um comentário, meu marido não vem quando é o padre. Eu falei, por quê? Ele gosta mais quando é vocês, é uma missinha mais rápida. Então, ela achava, o marido dela, e ela talvez também, achava que a gente fazia missinha. Né? Não, nós não fazemos missinha, nós fazemos uma celebração da palavra de Deus e partilhamos a Eucaristia. Né? Então, mas não é missinha. Mas é por falta de conhecimento. A missa é o sacrifício do Senhor. Né? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, que a gente está caminhando para o fim aqui. E o nosso terceiro elemento hoje também complicado, apertado no horário também. Nosso terceiro elemento, João. A persignação, quando ele traça o sinal da cruz no Evangelho, no Evangeliário, nós traçamos também sobre nossa fronte, boca e peito, mas nós não devemos dizer as palavras, né, Glauco? É isso, né? Isso. Porque aquele sinal que a gente usa para fazer, pelo sinal da Santa Cruz, vai nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, que a gente chama de persignação, ele é feito nas nossas orações normalmente. Pode começar com ele e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, na leitura do Evangelho, não é essa oração que se faz. A nossa intenção nessa hora é pedir para que Deus abençoe a nossa mente, para que a gente entenda com clareza a palavra de Deus. E purifique os nossos lábios, para que a gente possa repetir e proclamar essa palavra também na nossa vida. E que a gente guarde no coração, que é o lugar devido à palavra de Deus. Deus tem que viver dentro de nós. Né? Não está no símbolo, a minha aliança, que é sinal de consagração, o tal que eu uso, o meu escapulário, a corrente da minha consagração nacional de Deus, não está nisso. Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Então a gente não precisa dizer essas palavras. Mas então não fala nada? Não, você pode dizer, guardai em minha mente, em minha boca, no meu coração, guardai na minha mente, na minha boca, no meu coração, a vossa palavra para que eu viva divinamente. Sei lá, você pode fazer a oração espontânea que você quiser. Não existe uma oração prescrita para que se faça nesse momento. Né? Mas a intenção da persignação é essa. Que a minha mente, boca e coração guardem a palavra de Deus para que a gente saiba vivê-la. Porque como que eu vou viver a palavra de Deus se eu não sei? Né? Então eu tenho que conhecer e guardar no coração, que nem Nossa Senhora, que ouvia e via tudo o que acontecia e guardava no seu coração. Por isso a necessidade da gente conhecer os mandamentos. Mas eu não decoro. Decore, porque não tem problema nenhum decorar. Decorar significa decordes, decoração. Tabuada, quando a gente decorava, não tinha problema, não precisava fazer comum, não precisava ficar contando o dedo, porque estava decor, está dentro, você pensou, você já sabe o valor. Né? Então, bom, mais ou menos por aí. Acho que a gente vai ter que terminar por aqui. Querendo falar mais, mas hoje o tempo realmente está bem escasso. Bem limitado. Nós vamos ficar nos 50 minutos. E eu queria pedir para você que vai assistir o vídeo, se você puder fazer esse favor, divulgue o link, né? Compartilhe o link, indique para outras pessoas, e se você puder deixar o seu ok, aí, seu like, pode deixar o dislike também, eu gosto de ver isso. Mas se você deixar o dislike, diga o porquê para que a gente possa melhorar, se corrigir, tá? Não é porque, tá me dizendo alguma satisfação. Não tá. Mas você vai deixar o dislike, vai contar também como vídeo visto, né, por YouTube, mas quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo tem alguma relevância e ele divulga para mais pessoas. Se você compartilha isso também, o sistema do algoritmo do YouTube vai entender
esse vídeo pode e deve chegar para mais pessoas. Então, assim, se você puder fazer isso por nós agradecemos. Beleza? Bastante. Então, vamos pedir a bênção de Deus? Vamos lá. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da doce Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, nossos santos de devoção pessoal e os nossos anjos da guarda, venham sobre nós a proteção, a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana a todos, Deus. Nós vamos passar pelo Natal, né? Então, feliz e santo Natal a todos vocês, que Deus abençoe. E importante, não vai dar tempo agora por causa do horário, mas nós temos missa no domingo de manhã e domingo à noite, missas diferentes. Então, se você não pode no domingo de manhã e domingo à noite, vá no sábado, depois das 3 horas da tarde, que a missa já é válida para o domingo, e depois você vai na missa do domingo à noite, que já é a véspera do Natal. E na segunda-feira é outra celebração, então vai estar todo mundo disponível em casa, dá para ir na missa na segunda-feira também. E olha que graça, né? Poder comungar seguidinho, assim, 3 dias seguidos, e se você for na missa de manhã e à noite, você pode comungar no domingo de manhã e domingo à noite. Então, missas de liturgia diferentes, tá bom? Então, feliz e santo Natal a todos, que Deus nos abençoe. Até mais. Amém. Feliz Natal a todos. Fica com Deus. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.